Fala, meu povo. Boa tarde para vocês, hein? Boa sexta-feira. Cá entre nós, acho que é o cenário mais bonito que eu já fiz um vídeo para vocês. Pode ser que tenha barulho de obras, porque é um bairro em construção, mas cá entre nós, quando perguntarem o que é Belo Horizonte, basicamente é isso daqui, embora isso seja Nova Lima. Vamos lá, gente. Esse é o vídeo para falar sobre os confrontos e o desenho que a gente já tem, né, do mata-mata da Liga dos Campeões. A gente vai ter depois dos playoffs mais um sorteio só para direcionar para onde vão os 8 primeiros colocados, mas aqui a gente já tem absolutamente o caminho. Quem já está nas oitavas de final é simplesmente isso ou aquilo. Para começar, eu acho que os vencedores desse sorteio são, por incrível que assim, o vencedor para mim é o Paris Saint-Germain, que pega o Brest. O Paris Saint-Germain não perde para o Brest há mais de 40 anos. Se enfrentam nesse final de semana e o Paris Saint-Germain vai chegar, já estou meio que me antecipando aqui, não é um risco tão arriscado assim, a 40 jogos sem perder do Brest. A parada é que o Paris Saint-Germain passando, ele pega Liverpool ou Barcelona. Mas eu vou falar sobre os confrontos, o que eu acho de cada um, mas antes disso, depois do Paris Saint-Germain pegar ou Liverpool ou Barcelona, ele tem, uma vez passando para as quartas de final, eliminando um desses dois, um confronto de quartas de final contra Lille, Aston Villa, Clube Bruges ou Atalanta. É um muito bom caminho para chegar até a semifinal. Se a gente for comparar, por exemplo, com o caminho de Manchester City e Real Madrid, já tem esse confrontaço no playoff. Quem passar pega o Atlético de Madrid ou o Leverkusen, que é muito difícil nas oitavas. E passando em uma quarta de final, pode ter Juventus ou PSV, que qualquer um desses dois vai entrar como azarão contra Arsenal ou Inter de Milão. Então, o caminho do Real Madrid, por exemplo, pode ter Manchester City, Leverkusen, depois Arsenal ou Inter. Eu não sei nem dizer dos 4 que podem vir no caminho de Real Madrid e Manchester City, quem que é o mais difícil ou quem que é o mais acessível. Mas é horrível esse enfrentamento de Atlético de Madrid, Leverkusen, Arsenal e Inter de Milão desse lado da chave. E do outro lado da chave também, se a gente for virar a página, quem vai se dar bem vai ser ou Barcelona ou Liverpool. Quem cair do outro lado vai se dar muito bem, porque pode chegar em uma semifinal com um confronto contra Bayern de Munique, ou Leverkusen, ou Atlético de Madrid, ou Inter ou Arsenal, aí é papo para semifinal, mas até lá pode ter ou Mônaco ou Benfica, é ok, né, para oitavas de final, se a gente for comparar com o que os outros vão ter nas oitavas de final, ter Mônaco ou Benfica é ok, e depois Sporting ou Borussia Dortmund, que também é ok comparado ao dos outros. Então, por enquanto, quem se deu bem no sorteio, pensando não no confronto que vai ter nas oitavas, mas já o que pode ter depois, primeiro pensando no confronto que tem nos playoffs, e depois no que pode ter depois das oitavas, é o Paris Saint-Germain. Que normalmente é o azarado, né, dos sorteios, mas dessa vez se deu bem. E quem vai se dar bem mesmo vai ser Barcelona ou Liverpool. Esses vão ser os vencedores do sorteio. Além do que, se a gente for pegar, por exemplo, que o Aston Villa é um muito bom time, né, time de Premier League e tal, e que vai ter Sporting ou Dortmund, que nesse momento os dois estão de farol baixo, antes um confronto contra o Lille e depois Liverpool ou Barcelona, também não é ruim não. E quem se deu muito bem pensando na primeira coisa, no imediato de tudo, é o Bayern de Munique, que teria ou o Real Madrid ou o Manchester City, vai ter o Celtic pela frente, mas depois o confronto das oitavas de final é difícil. Então, para mim, o vencedor do sorteio dos playoffs é o PSG, por pegar o Brest. E depois tem um caminho difícil nas oitavas, mas pode ter umas quartas de final mais acessível. Ficou pior para Real Madrid e Manchester City, porque se enfrentam, porque depois dos confrontos de oitavas de final, que vai ser ou contra o Atlético ou contra o Leverkusen, e depois os de quarta de final, ou contra a Arsenal, ou contra a Inter, ou contra um azarão, PSV ou Juventus, é muito duro o caminho. Isso tudo para chegar numa semifinal, que ainda vai ter ou o PSG, ou Liverpool, ou Barcelona, ou ainda pode ter aqui o Aston Villa, o Clube Bruges, a Atalanta, o Lille, enfim, mas dos times mais poderosos, né? Então, o caminho de Manchester City e Real Madrid ficou o pior. O caminho de ou Liverpool ou Barcelona do outro lado da chave vai ser o melhor. E o Paris Saint-Germain, pelo enfrentamento com o Brest, se deu muito bem. E o Bayern de Munique, pela possibilidade que tinha de Real Madrid, de jogar contra Real Madrid ou o Celtic e jogar contra o Celtic, se deu bem o Bayern de Munique aqui enfrentando o Celtic. Eu vou confronto por confronto, gente, vamos lá. A gente vai ter, eu vou por dia de jogos para vocês já pegarem a agenda de vocês. Os dias de jogos. Deixa eu ver se eu acho. Já fevereiro, não tô achando. Bom, vamos lá. Brest e Paris Saint-Germain. É isso, né? O Paris Saint-Germain, um confronto doméstico que faz muito bem para ele domina absolutamente a sua liga. Joga contra um adversário que ele conhece muito bem, que não vai jogar em casa, né? O Brest no campeonato francês
joga no seu estádio na Liga dos Campeões, ele joga em Gangamp, então, além de tudo, perde um pouco o fator campo. É um muito bom jogo para o Paris Saint-Germain, e de volta decidindo no Parque dos Príncipes. Aqui eu já acho que o Paris Saint-Germain está classificado, tá? Assim, eu dou um 80%, 90% de chance do Paris Saint-Germain chegar às oitavas de final. Clube Brugge e Atalanta é muito bom para a Atalanta também, que tem um time muito duro de imposição. Eu sei que o Clube Brugge fez alguns bons jogos na primeira fase, mas eu acho que a Atalanta também aqui tem muitas boas condições de passar. Eu dou também 70%, 80% de chance da Atalanta se classificar contra o Clube Brugge. E depois, no enfrentamento contra Lille e Aston Villa, por enquanto, né, porque a gente nunca sabe como que os times vão chegar lá, também acho que a Atalanta tem condição de tirar os dois, tá? Contra o Aston Villa mais equilibrado, contra o Lille tem que ver em caixa de jogo, mas pelo que a Atalanta joga e consegue endurecer para todos os seus adversários, eu acho que ela pode muito bem chegar pelo menos até as quartas de final da Liga dos Campeões. O grande jogo desse playoff é Manchester City e Real Madrid. Primeiro jogo na Inglaterra, a decisão vai ser no Santiago Bernabéu. O quarto enfrentamento seguido, né? 21-22, o Real Madrid ganhou de forma absurda do Manchester City. Se a gente pega o que foi o jogo em 70 ou 80 metros de campo em 2021-22, não um jogo, né? Mas os 180 minutos, o que fez o Manchester City e o Real Madrid se classificou, é dessas coisas que só o futebol gera. Se fosse qualquer outro esporte, seria mais difícil que acontecesse isso. Na 22-23, o Manchester City foi bastante superior no jogo de volta, fez aquele 4-0. E na 23-24, eu acho que o Real Madrid esteve mais confortável por mais tempo. Acho que jogou melhor no Santiago Bernabéu, no empate por 3-3. E depois resistiu na partida de volta. Se fechou todo, jogou como dava e resistiu para depois vencer nos pênaltis. Mas são confrontos muito equilibrados nos últimos 3 anos. É o pior Manchester City desses 4 anos, disparado. E eu acho que é um Real Madrid que parece ser o pior, porque os outros 3, 2 ganharam Champions e um caiu para o Manchester City. Mas é um Real Madrid que está em ascensão na temporada, nos jogos grandes menos, né? Deixa ainda uma muito má sensação nos grandes jogos, mas que a gente está vendo o ataque funcionando, o Mbappé fazendo mais gols, o Rodrigo também. Vamos ver se o Ancelotti vai manter o quarteto para esses confrontos contra o Manchester City. Eu acho que hoje não dá para tirar o Rodrigo do time. O que vai precisar é equilibrar esse time do Real Madrid. E para isso eu acho que ele vai ter que mexer no Bellingham também, que o Bellingham tenha mais funções defensivas, que o Vinícius ajude um pouco mais defensivamente também, porque o Mbappé não ajuda. E é claro que ele não vai tirar o Mbappé do time. E o Rodrigo eu já acho o mais solidário deles, o Bellingham também, né? Mas assim, dos atacantes, o Rodrigo é o mais solidário na defesa. Agora, é um Manchester City extremamente vulnerável a contra-ataques, perde muitas bolas na frente, é um time desequilibrado e é um time sem confiança. Então, você não estar confiante, você não estar confiante faz com que você perca muitas bolas. Você perder muitas bolas não estando equilibrado faz com que você esteja muito exposto aos contra-ataques. E o que o Manchester City tem sofrido contra-ataque de todos e qualquer um tem chamado a atenção. Contra um time que arma tão bem armadilhas para contra-atacar como faz o Real Madrid, aqui eu vejo o confronto mais desequilibrado desses últimos 4 anos. Porque o Real Madrid eu acho que ainda não é tão bom como os outros, não sei se será, mas não é tão bom como os outros, mas o Manchester City claramente é disparadamente o pior Manchester City dos últimos 10 anos, né? Então isso torna com que nesse momento, na teoria, o Real Madrid seja favorito, para mim até assim, para os 2 jogos contra o Manchester City. O Manchester City vem num momento de muita fragilidade. O que eu vi contra o Paris Saint-Germain, em alguns jogos de campeonato inglês recentemente, tirando contra os Ipswich Town e ganhou de algum outro também com um pouco mais de claridade, mas nos jogos um pouco mais duros de campeonato inglês, mesmo com uma sequência que tem nos últimos 7 jogos 14 pontos conquistados, né? Ainda é um time que não é o de antes, ofensivamente nem defensivamente. Então, aqui eu acho que o ataque do Real Madrid, a velocidade que tem, a capacidade de contra-atacar, a não ser que seja um time muito envolvido pelo toque de bola do Manchester City, mas é que eu acho muitas boas condições do Real Madrid de avançar nesse confronto. Eu vou dar 65 a 70% de chance do Real Madrid se classificar contra o Manchester City. Eu, de fato, estou vendo o Real Madrid bem favorito. Muito por culpa do Manchester City, tá? Se fosse Real Madrid e Bayern de Munique, eu acho que seria pau a pau. Mas nem poderia, né? Seria Real Madrid ou Manchester City ou Celtic. Mas simplesmente porque estavam os 4 por ali. Mas enfim, acho que aqui é 65, 70 para o Real Madrid se classificar contra o Manchester City. Juventus e PSV foi um confronto que aconteceu na primeira rodada que eu vi, que eu gostei muito da Juventus naquele dia, mas a primeira rodada foi lá em setembro, aconteceu um mundo de coisas de setembro para cá.
É uma Juventus muito irregular, né? Aliás, muito regular, porque empata toda hora, contra o PSV, que é um time mais rápido de saída, de contra-ataque. Aqui eu tenho menos projeção, tá? Porque eu não vi o PSV jogar muito nessa temporada, não. Vi contra a Juventus, alguma coisa contra o Paris Saint-Germain, mas eu tenho pouquíssima base do que eu vi do PSV para falar. Da Juventus, eu acho que é um time que é irregular nessa temporada, que especialmente o ataque não encaixou, não é um ataque que faz muitos gols, que define muito bem as jogadas. Outro dia gostei do jogo contra o Milan, mas enfim, é um time... Gostei contra o Manchester City também, mas é um time regular. Pela hierarquia, o normal aqui é a Juventus ter favoritismo, né? 55% para a Juventus se classificar. Acho que eu vou mais ou menos por aí. Do outro lado do quadro, Mônaco e Benfica. Eu gostei dos dois times nessa temporada, em momentos diferentes. O Mônaco é um time que rouba muita bola por dentro, que morde muito bem e que contra-ataca muito rápido depois de roubar. O Benfica é um time que as transições são muito bem feitas, que consegue sair da pressão como saiu do Barcelona e algumas vezes contra o Atlético de Madrid também. Foi um jogo de características diferentes, mas também sair e correr muito bem. Gosto dos dois times, tá? Acho que aqui vai ser um confronto bem parelho. O confronto se define em Lisboa e eu acho que isso pode fazer a diferença. Embora o Mônaco seja um bom time também fora de casa, não muda muito, porque a torcida do Mônaco, cá entre nós, é um pessoal mais do polo ou do golfe do que do futebol. Então não faz muita diferença o fator casa para o time do Mônaco. Eu acho que isso, essa paixão, essa entrega, essa necessidade de ser um grande clube, de uma grande torcida, eu acho que pode fazer diferença a favor do Benfica. Por futebol jogado, é bem parelho, mas tem algo de hierarquia futebolística aqui que eu coloco o Benfica, embora também um turbilhão, né, com o Bruno Lage, com os torcedores e o que vazou, eu não sei o que isso internamente vai mudar, mas logo depois disso o time foi até Turim, ganhou da Juve. Aqui eu acho que o Benfica tem 55 a 60% de chances de passar contra o Mônaco. Vamos ver o que acontece. Sporting Borussia Dortmund. O Dortmund é absolutamente de cabeça baixa, está indo de mal a pior, inclusive, a temporada, né? Tá cada vez pior a temporada do Borussia Dortmund. Falta muitos jogadores para ter um bom elenco. A diferença dos titulares para os reservas é muito grande. Muitos defensores lesionados, ainda não sei quantos conseguem voltar para o mata-mata agora contra o Sporting. E o Sporting sentiu muito a saída do Ruben Amorim, né? Eu assisti o jogo contra o Leipzig e começou no banco até o Gyökeres e tal. Depende muito do Gyökeres, do Trincão também. Enfim, é um time que estava funcionando com todo mundo rendendo a 100%. E a saída do técnico, como prepara os jogos, como consegue se impor contra os rivais, eu acho que agora ninguém está rendendo 100%. Mas tem um grande jogador, que é o Vitor Gyökeres. E o momento do Borussia Dortmund é muito ruim. Aqui eu dou 55% de chance para passar o Sporting. Também bastante equilibrado, mas pelo fator ter um jogador decisivo e não estar tão de cabeça baixa como o Borussia Dortmund, gente, o Dortmund está da metade para baixo do campeonato alemão. Da metade para baixo. Então acho que aqui o Sporting tem melhores condições de se classificar contra o Dortmund. Celtic e Bayern de Munique. Aqui acho que é muito bom confronto para o Bayern, né? Foi quem se deu melhor, até porque poderia ser Celtic ou Manchester City, né, no caminho do Bayern de Munique. E apareceu o Celtic, então muito bom para ele, Bayern, que seja isso. E aqui é 80% de chance de se classificar o Bayern de Munique, mesmo tendo uma temporada também acidentada em jogos de maior tamanho, não é o caso por aqui. E por último, Feyenoord e Milan. Gostei do que eu vi do Feyenoord, tá? Eu tinha assistido contra o Girona e não tinha gostado tanto. Foi um jogo de muitos erros aquele dia. Eu fui em Girona fazer esse jogo, o Feyenoord ganhou por 3-2. Bom jogo do Igor Paixão, aliás, está fazendo uma muito boa temporada do brasileiro. Tem o tal do Milambo, que também é bom jogador. Contra o Bayern eles ganharam por 3-0 com um contra-ataque muito bom, mas vou voltar nesse jogo contra o Girona. Muitos erros, os dois times perderam pênaltis, o Girona fez 2 gols contra, o jogo foi 3-2 para o Feyenoord, um jogo maluco. Aquele dia que eu vi do Feyenoord, eu falei, bom, se cometer tantos erros assim contra os adversários mais fortes, vai perder a maioria. O Feyenoord foi capaz de vencer o Bayern e o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid não, e o Benfica na primeira fase, e vencer bem. Então acho que é um time que pode dar sim muito trabalho contra o Milan, que eu acho que tende a ser mais competitivo com o Sérgio Conceição, simplesmente um DNA mais competitivo, uma vontade de competir maior, né, assim, de ser um time mais brigador, mas eu gostei muito do Feyenoord, tá? Contra o Bayern e contra o Benfica, menos contra o Girona. Acho que é um time tomou um 6-1 depois do Lille, que eu não vi o jogo, né? Não sei o que aconteceu. Tem essas inconstâncias, mas eu gostei bastante. 50-50, tá? Hierarquia do Milan, acho que o jogo se decide em San Siro, né? O jogo vai ser decidido em Milão, acho que isso pode fazer diferença também
a favor do... Agora sim eu consegui aqui a tabela dos jogos de ida e volta. Acho que isso pode ser algo que faça a diferença a favor do Milan. 55% a 45% a favor do Milan nesse playoff, antes de chegar às oitavas de final. Mas muito, dia 18, estou vendo aqui, dia 18, 2h45 da tarde, horário de Brasília, Milan e Feyenoord. Vamos ver, gente, quem é que se classifica para as oitavas de final. Depois, quando a gente tiver as oitavas de final e o sorteio delas, né, a definição dos playoffs, faço aqui um vídeo também falando do que virá pela frente. Mas, em resumo, bom para o Paris Saint-Germain, esse confronto ruim às oitavas, mas bom caminho nas quartas de final. Muito bom para Barcelona ou Liverpool, dependendo de quem cair do lado que não seja do Paris Saint-Germain. Quem cair do lado que não seja do Paris Saint-Germain vai ter pela frente Mônaco, Benfica, depois Sporting, Borussia Dortmund. Esse é o caminho para chegar até a semifinal da Champions. Mônaco, Benfica, Sporting ou Borussia Dortmund. É muito bom caminho para Barcelona ou Liverpool. Vamos ver quem é que chega. E eu estou falando aqui do Barcelona, do Paris Saint-Germain. Antes de acabar o vídeo, convidar vocês a procurarem os fan tokens de Barcelona e de Paris Saint-Germain, para você fazer parte da vida do clube, para você poder interagir com o clube, para você depois poder trocar por prêmios, por experiências, por coisas muito legais e também para você ter ali um ativo do seu clube do coração. Então, se você gosta do Paris Saint-Germain, se você gosta do Barcelona, tem do Flamengo, por exemplo, como clube brasileiro, é muito boa também para você aproveitar os fan tokens, tem link aqui na descrição do vídeo, para você adquirir. Você pode depois trocar. Primeiro que você pode interagir com decisões da vida do clube, depois você também pode trocar por coisas muito legais para você. Então não é um investimento em vão que não serve para nada não. Depois você troca por coisas legais também. Clica aqui no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo para você ver como pode ser interessante uma para você, que às vezes não quer ser sócio do Barcelona e tal, mas quer interagir com o clube, quer participar e ajudar o clube. Pode ser uma boa. Tá falado, meu povo? Eu volto, acho que hoje ainda respondendo as perguntas de vocês. É bem provável que eu grave mais tarde respondendo as perguntas. Acho que o cenário ficou muito bonito, né? Só não sei se saiu barulho aqui de obra. Tomara que não tenha saído, só vou descobrir quando eu começar a editar esse vídeo. Valeu, gente. Até mais, hein? Tchau, tchau.